E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que a gente vai abordar. Lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele foi remodelado, tá de cara nova, mas continua informativo como sempre foi. Lá você encontra informação de partidas, placar ao vivo, estatísticas, enfim, tudo sobre esse meio do futebol. E o melhor de tudo é que ele continua sendo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vou começar falando aí da live do presidente, né? Que excepcionalmente essa semana não foi uma, foram duas lives. Ele fez uma respondendo perguntas da torcida, alguns questionamentos importantes, e fez outra, né? Que foi uma coletiva de fato respondendo perguntas dos setoristas do clube. Nessa primeira, voltada aos torcedores, o Sérgio defendeu a manutenção do técnico Anderson Moreira, disse ter enxergado uma evolução na equipe e ressaltou que o importante não é como se começa, mas como se termina uma campanha. Eu não tenho essa mesma convicção de que o Cruzeiro esteja evoluindo de fato, né? No último jogo, por exemplo, eu acho que foi muito mais devido à fragilidade do adversário, mas torço para que o Sérgio esteja certo nessa manutenção, para que o Anderson comece a empilhar vitórias. Acho que não tem ninguém feliz com a situação do Cruzeiro nesse momento e todo mundo vai sair ganhando se a coisa começar a caminhar com o Anderson, né? Inclusive para que a gente não perca aí mais dinheiro em uma eventual rescisão com o treinador. E como a gente já discutiu um pouco também, nenhum outro treinador que esteja aí no mercado oferece pra gente garantia de sucesso, né? Em outro momento, o Sérgio defendeu aí o porquê da permanência de diversos funcionários no clube. A respeito do volante Henrique, ele discordou da pergunta que classificou o atleta como frouxo e omisso e disse que vê no Henrique condição de seguir ajudando tecnicamente o time em campo e também com sua experiência. Eu discordo dessa avaliação, não vejo o Henrique em condição de ajudar dentro de campo, fora dele até pode ser, mas jogando realmente eu não acho que ele merece ter vaga no time, mas uma coisa que o presidente falou é verdade. O fato do Henrique ter retornado ao plantel do Cruzeiro não garante a ele a titularidade. Quem escala é o treinador. Com relação a Beneci Queiroz, ele afirmou que o funcionário não tem um papel de tomada de decisão e que dentro da sua função ele contribui com o clube e que a torcida não deve se apegar à mera presença dele como algo determinante. O que eu acho sensacional é que ninguém sabe explicar efetivamente o que é que o Beneci faz no Cruzeiro, né? Dizem que ele é importante, que tem 40 anos de clube, não sei o que, experiência, que o pessoal da CBF gosta dele, mas ninguém sabe explicar o que exatamente o sujeito faz. E com relação àquela história do IPVA, né, do carro do Beneci que teria sido pago com dinheiro do clube, segundo o Sérgio, aquele carro ele era do presidente então do Wagner Pires e o Beneci comprou o carro posteriormente, né? Então quem fez algo irregular era o antigo presidente. Enfim, foi o que o Sérgio falou, acredita quem quer. A respeito do diretor comercial René Salviano, que assinou aquele pedido pela volta do Itair no ano passado e era conselheiro remunerado, o que é proibido pelo estatuto do clube, o Sérgio disse que ele segue no cargo porque entrega um bom trabalho e está batendo recorde de arrecadação em patrocínios. Por fim, defendeu também os diretores David e Ricardo Drubski, pontuando que cada um tem o seu papel definido e que essa função de lidar com a imprensa e falar nos momentos de crise é tudo responsabilidade dele, Sérgio. Em bom português, o Sérgio passou pano para geral, né? O presidente defendeu todo mundo, coisa que eu até esperava. O que eu acho de positivo nessa coletiva é que mesmo que as respostas não tenham sido convincentes, selecionaram perguntas importantes, né? Não foi pergunta passando a mão e aí meu presidente. Foram perguntas de fato impactantes, uma, por exemplo, chamando o Henrique de frouxo e omisso, que eu achei ótimo, porque essa é a impressão que 99% dos torcedores têm sobre o atleta e nada mais justo que a pergunta selecionada tenha esse teor. A gente pode não ficar satisfeito com a resposta, mas pelo menos o Sérgio respondeu. Agora, se o Sérgio tá chamando a responsabilidade, que segura o rojão depois, tá? Se daqui a pouco a galera começar a pegar forte pra cima dele, começar a criticar de fato, não vem dizer que quem critica ele tá indo contra o Cruzeiro ou é membro de milícia virtual igual o Itair fazia. E não falo de atos políticos como colocar faixa na rua sem identificar a autoria, como a gente já viu que o povo da família União adora fazer. E a gente tem que ficar muito esperto com esses protestos de organizada, como que aconteceu nessa manhã de sábado. E o que eu espero é que depois de tudo que aconteceu no ano passado, com algumas organizadas e até os chamados influencers recebendo grana do clube, todo cruzeirense tenha entendido que a gente deve saber se informar, selecionar boas fontes e a partir daí a gente
formar nossa própria opinião sobre cada coisa que está acontecendo dentro do Cruzeiro. A gente não precisa ter um representante, até porque ninguém nos representa melhor do que nós mesmos. Até o momento o Sérgio tem acertos e tem erros. Na minha opinião, tem mais acertos do que erros, mas essas falhas também existem. A gente não deve ficar esperando o salvador da pátria e deve saber identificar os acertos e elogiar por isso, assim como criticar os erros. Esse é o papel que qualquer torcida tem que ter. Durante a live ocorreu um episódio desagradável que foram fogos de artifício direcionados para a sede do clube, de onde o presidente falava. Alguns vidros da fachada do prédio, inclusive, ficaram danificados. O grande problema desse negócio é se tivesse pegado num vidro, quebrado e machucado alguém lá dentro do clube. Mas por sorte não aconteceu nada, ninguém se feriu. E aí tem um detalhe sobre o tal do foguete, né? Tá pra nascer troço mais inútil que isso, porque não traz bem nenhum, não ajuda em nada e ainda enche o saco, né? É tipo um Thiago Neves. Já na conversa com os jornalistas, o Sérgio falou um pouco sobre a questão de reforços, tá? Ele não citou nenhum nome, mas disse que o Cruzeiro ainda busca um jogador pra lateral esquerda e mais um jogador pra parte ofensiva do campo. Com relação às saídas, ele disse que o Cruzeiro não conta mais com o Patrick Bray e o jogador nem treina mais com o grupo. Mas a proposta que o empresário do atleta prometeu de um clube da Alemanha até agora não chegou ao Cruzeiro. Como o contrato dele termina no primeiro semestre do ano que vem, o Patrick Bray já mostrou que não é o lateral que a gente precisa. Tomara que cheguem logo a um acordo, que ele vá jogar em outro lugar, que siga sua vida por aí e a gente se livre desse problema aí na folha salarial, né? Porque querendo ou não, na pindaíba que a gente tá, qualquer economia que a gente puder fazer tá valendo. E quem chegou junto com o Patrick Bray, né, naquela mesma baciada lá que se destacou no Tupi no Campeonato Mineiro, é o atacante Renato Kaiser, que atualmente está emprestado lá no Atlético Goianiense. E o destino do Kaiser deve ser muito parecido com o do Bray, ele também deve ser negociado. O Cruzeiro tentou uma renovação de contrato, visto que o vínculo dele expira aí nesse primeiro semestre do ano que vem, mas a pedida do atleta é fora da realidade do nosso clube, segundo o presidente. Nessa temporada lá no Atlético Goianiense, o Kaiser marcou 8 gols em 11 partidas. Tem informação que o Santos está interessado no jogador para levá-lo imediatamente, tá? E para isso precisaria chegar a um acordo tanto com o Cruzeiro quanto com o Atlético Goianiense, né? Porque o time já falou que não quer liberar o Kaiser, inclusive o Cruzeiro chegou a pedir o jogador de volta, né? Mas como não tinha nenhuma cláusula obrigando a isso, o jogador continuou por lá. E eu acho que o único cenário realmente ruim nessa história é se o Cruzeiro ficar com o Kaiser e perdê-lo gratuitamente no ano que vem. Se eu não me engano é no final do mês de março que acaba o contrato. Acho sim que o Kaiser é um bom jogador, acho que todos concordamos que foi cagada ter emprestado ele lá no início desse ano, mas não tem como a gente voltar no tempo. Ele já foi emprestado e a gente tem que lidar com a realidade de agora. Seria legal se ele renovasse? Seria. Acho que é um jogador sim que tem as suas qualidades. Mas se ele tá pedindo um salário muito alto, dane-se o Renato Kaiser, cara. É tentar fazer alguma negociação com ele, seja com o Atlético Goianiense ou seja com o próprio Santos, para receber alguma grana nesse cara e todo mundo segue a vida, até porque esse bom desempenho que o Kaiser tá tendo nessa temporada lá em Goiás, eu pelo menos não tenho nenhuma garantia que ele consiga repetir esse bom desempenho aqui no Cruzeiro no ano que vem, por exemplo. Agora falar um pouquinho de Marquinhos Gabriel, o jogador que estava emprestado ao Atlético Paranaense pediu a rescisão do seu contrato por lá e pode sim retornar ao Cruzeiro. Para isso precisaria haver um acordo com a parte salarial. Segundo informações do Globo Esporte, o salário do Marquinhos Gabriel hoje é aproximadamente o dobro do teto que o Cruzeiro paga para qualquer jogador. Eu vi até umas notícias, na verdade uns boatos, né, de que ele poderia ser envolvido na negociação com o Internacional pelo William Potker, mas nada muito confiável. Inclusive nada caminhou sobre essa possível transferência do Potker. Parece que tem um clube da Turquia interessado nele e também o Ceará querendo contar com o futebol do atleta. Segue sendo muito difícil que ele venha, mas o Cruzeiro não desistiu. Mas sobre o Marquinhos Gabriel, esse episódio só mostra como o Cruzeiro era incompetente na hora de confeccionar os contratos, né? Porque qualquer time pega jogador nosso emprestado, devolve a hora que quer ou pede de volta a hora que quer, igual foi no caso do Palmeiras com o Angulo, que tá até para voltar agora, mas o Cruzeiro ele nunca pode pedir o seu próprio jogador, ele não colocava essa cláusula, né, no contrato, e agora também o Marquinhos Gabriel tá sendo devolvido, o prejuízo vai ser todo nosso, né, e não tem compensação nenhuma. Parece que ninguém lia os contratos que eram assinados, né, e todo mundo só tomava ciência dessas questões na hora que dava merda. Mas sobre o Marquinhos, enfim, tomara que o Cruzeiro consiga envolvê-lo em outra negociação, espero que não seja reintegrado, porque já deu provas suficientes que é um jogador que não vai nos ajudar em nada. A respeito da punição de não poder registrar novos jogadores, o Cruzeiro segue tentando recorrer lá na FIFA, conseguir a liberação,
provando, né, que o acordo assinado com o Zorya é totalmente legal. O clube apresentou uma carta do ex-CEO do clube ucraniano que afirma que o acordo foi realizado com a ciência dos responsáveis do Zorya e se colocando à disposição para depor em favor do Cruzeiro caso seja necessário. Essa carta foi também anexada, né, ao recurso que o Cruzeiro colocou lá na FIFA para tentar a liberação e poder voltar a contratar atletas. O grande problema é que não existe um prazo específico para a FIFA julgar essa questão. Parece que o Cruzeiro tem tudo documentado, agiu corretamente, é realmente uma sacanagem que está sendo feita aí pelos ucranianos, mas a gente não tem uma data, né? E esse é o grande problema. O Ivan Angulo, por exemplo, o colombiano que está de volta ao Cruzeiro, vai ser emprestado até o final da Série B, deve começar a treinar com os outros jogadores nessa próxima semana, mas por causa dessa punição ele não pode jogar pelo Cruzeiro. Ele só poderá ser inscrito quando a gente conseguir essa liberação da FIFA. Como notícia ruim nunca vem sozinha, vamos para mais algumas. O Pirâmides, aquele clube do Egito que vendeu o Rodriguinho para o Cruzeiro no início do ano passado, está acionando a gente na FIFA por causa de inadimplência também. O acordo na época foi fechado por 7 milhões de dólares, parcelados até 2022. O Cruzeiro pagou o primeiro $1 milhão de entrada e deu calote no resto. Nesse momento, a gente está em atraso no pagamento de 3 milhões de dólares porque os outros 3 ainda vão vencer. O superintendente jurídico Flávio Bozon já afirmou, inclusive, que o Cruzeiro vai procurar o Pirâmides para tentar acertar uma negociação, um parcelamento desse débito e, com isso, também a retirada da ação na FIFA. Aí vai depender da boa vontade dos egípcios em querer fazer ou não um acordo. E só uma perguntinha de leve aqui. Vocês acham que alguém em sã consciência pagaria 7 milhões de dólares num jogador que beirava 31 anos e que veio com uma lesão crônica nas costas? Fica aí esse questionamento. O empresário André Cury está cobrando do Cruzeiro R$1,8 milhão na justiça por ter intermediado a negociação do Lucas Romero com o Independiente da Argentina no ano passado. Segundo o representante, esse valor é correspondente a 10% do total da venda, que ele orçou em R$18 milhões, considerando a grana que o Cruzeiro recebeu e o perdão da dívida pelo Matias Pisano, que foi incluído na negociação. André Cury é aquele mesmo que teve discussão pública com gente do Conselho Gestor no início do ano, que tirou o Ederson e o David do Cruzeiro fazendo um acordo depois que os atletas acionaram o clube na Justiça do Trabalho. Mas o que eu achei interessante nessa história é que, pelo menos até onde eu saiba, quem paga os intermediários por uma transferência é o clube que contrata o jogador, não é o clube que vende, né? Não faz muito sentido você vender um atleta e ter que pagar ainda pela transferência. A mesma coisa você vender um carro e ter que pagar pela documentação, sabe? Para essa mudança. Enfim, nada para mim fez sentido, mas é um bom retrato do que era o Cruzeiro 2019, né? Fato é que esse camarada tem um documento dizendo que ele de fato tem 10% desse valor e vamos ver como é que isso se desenrola. Vai ser um processo na justiça, mais um para a coleção do Cruzeiro, né? Nessa manhã de sábado teve mais coisa ruim, tá? Começando pela divulgação que apenas nos 5 primeiros meses desse ano de 2020, o Cruzeiro acumulou um déficit superior a R$250 milhões. Somando isso ao débito acumulado dos últimos anos, hoje a gente pode afirmar tranquilamente que o Cruzeiro deve R$1 bilhão. A soma até o mês de maio dava 982 milhões, mas certamente o buraco já está maior que isso pelos meses seguintes. É nessa hora que a gente entende de forma bem clara, né, aquela declaração do presidente de que os nossos problemas extra-campo são muito maiores que os problemas em campo, né? É até difícil a gente enxergar com uma dívida como essa, com o tamanho da nossa receita de hoje, como que o Cruzeiro vai conseguir se recuperar. Mas uma coisa é fato, gente, tudo passa pelo retorno à primeira divisão, tá? Se o Cruzeiro conseguir voltar para a Série A, a gente tem sim uma possibilidade de recuperação. Agora, se a gente não conseguir o acesso, isso se torna impossível. E para fechar, o Cruzeiro está acionando Wagner e Itair Machado em mais uma ação judicial. Dessa vez porque os cartolas usaram recursos do Cruzeiro para pagar serviços de advogados particulares entre 2018 e 2019. O valor usurpado do clube seria superior a R$190 mil, e é interessante como os caras realmente usavam o Cruzeiro como um banco, né? Mas convenhamos, né? Para quem usava dinheiro do clube para pagar serviço estético, conta de boteco e rolê na zona, pagar advogado não surpreende ninguém. E vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque essa semana foi realmente desastrosa, né? Foi só pedrada diferente de tudo quanto é lado. Torcendo aí para que a partir da semana que vem as coisas comecem a caminhar melhor. O Cruzeiro não joga no fim de semana, né? Nosso jogo é somente na noite de segunda-feira, Cruzeiro e CRB no Mineirão. Então o vídeo de amanhã vai ser um 6x1 responde. E na segunda vem então o pré-jogo dessa partida contra o CRB. Vamos ver se finalmente o Cruzeiro consegue ganhar desse time alagoano que nos tirou da Copa do Brasil. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!